os temas deste Raio-X Sporting ficam naturalmente dominados pela façanha europeia, mais uma dos Leões de Nuno Dias. O futsal do Sporting é campeão. Depois de bater esta tarde o Barcelona na final da Liga dos Campeões em Zadar, na Croácia, os Leões de Nuno Dias conquistaram o segundo título na prova e posicionaram o Sporting Clube de Portugal como o clube português com o melhor palmarés na competição. Depois da vitória sobre o Nacional da Madeira, o Sporting já prepara a partida de quarta-feira com o Rio Ave, a primeira de 4 finais no campeonato até o encerramento da temporada. Fábio Veríssimo e Tiago Martins são as escolhas do Conselho de Arbitragem para a partida da 31ª jornada da Liga Portuguesa. A antevisão é feita já a seguir. O Sporting venceu o Nacional, mas no final ficaram muitas críticas à arbitragem. Para a história ficam 40 faltas assinaladas e vários lances de possível expulsão e penalti por assinalar. Lances e decisões que vão estar em análise neste Raio-X Sporting. São os temas dominantes deste Raio-X Sporting, com os convidados que eu passo a apresentar. Pedro Azevedo, antigo árbitro; Manuel Fernandes, antigo jogador do Sporting; Miguel Braga, responsável de comunicação do Sporting Clube de Portugal. Boa noite aos três, bem-vindos. Estão aqui os três comigo em estúdio e dou também as boas-vindas ao nosso comentador João Olivença, que vai estar também connosco. Boa noite, João, ao longo da próxima hora neste Raio-X Sporting. Raio-X que começa mais tarde, por bons motivos, por boas razões. É a notícia, tal como eu já disse, que marca esta segunda-feira a conquista da Liga dos Campeões de Futsal por parte do Sporting, o Sporting Clube de Portugal, que passa a ser, com este segundo título, o único clube português a vencer por 2 vezes esta competição, para além do histórico que já tem e do palmarés que já tem nesta competição, no que diz respeito, por exemplo, à presença em finais e em fases finais desta prova. Miguel, queremos que o Sporting seja tão grande como os maiores da Europa, disse José Alvalade, 114 anos, quase 115 anos depois. Podemos de facto dizer que esta meta foi alcançada, se não superada, aos dias de hoje, olhando precisamente para o dia de hoje, para esta conquista europeia por parte do futsal do Sporting? Sim, boa noite. E boa noite aos dois, e boa noite, Pedro, de regresso ao estúdio, é sempre bem-vindo. Sim, e como disse hoje o Nuno Dias, acho que fomos galácticos, e hoje por isso o Sporting está de parabéns. É o 38º título europeu, o 9º com esta administração, e acho que estamos todos de parabéns, e foi de facto uma vitória fantástica, ainda para mais frente ao campeão europeu e vindo de um resultado negativo. Parabéns a todos. Manuel Fernandes, pergunto-lhe, olhando agora aqui para o futebol e depois desta mais uma vitória dos Leões de Rubén Amorim neste fim de semana, se acredita que Jovane Cabral vai ser tão decisivo nestas últimas 4 jornadas como foi, por exemplo, na parte final da temporada passada? Antes queria dar os parabéns ao treinador, aos homens da estrutura do futsal, aos jogadores, acima de tudo também aos jogadores, e, por que não, ao presidente do Sporting, que em 2 anos é campeão europeu 2 vezes no futsal. O presidente e as pessoas que colaboram com ele. E, portanto, está tudo parabéns. Agora, em relação a Jovane, queria dizer que o Jovane, eu sou daqueles que aprecio as qualidades do Jovane. E o Jovane muitas vezes não consegue impor-se como titular indiscutível da equipa do Sporting, precisamente porque aparece-lhe sempre uma lesão muscular que o impede de brilhar como brilhou no início da época até. Era titular indiscutível na equipa do Sporting. Até a ponta de lança jogou várias vezes. E, portanto, eu acredito que o Jovane vai ser importante nesta parte final do campeonato. Acredito mesmo que Rubén Amorim, depois do que ele fez nestes últimos jogos, que vai apostar mais nele, possivelmente. Pedro Azevedo, falamos agora de vídeo-árbitro, que tem hoje no futebol um papel tão importante que de alguma forma pode comprometer, de forma positiva ou negativa, o trabalho da equipa de arbitragem, nomeadamente de um árbitro de campo. Foi também de alguma forma isso que aconteceu num jogo em particular do Campeonato Português neste fim de semana? Sim, sem dúvida. Antes de mais, é um prazer estar de volta ao estúdio.
dar as boas noites a todos aqui no estúdio, ao João Olivença em casa, aos nossos espectadores. Dizer também que, para o caso do Manuel Fernandes não concordar comigo na análise dos lances, eu trouxe os cartões, portanto... Em relação à questão, de facto o VAR tem um papel de cada vez de maior relevância e foi implementado com o objetivo de retificar os principais erros em termos de cartões vermelhos, pontapés de penalti. Dando o exemplo do Sporting Nacional, estamos a falar que dos 5 erros graves que se verificaram, 4 poderiam ter sido evitados com uma intervenção correta do VAR. Muito bem, daqui a pouco também vamos de alguma forma perceber melhor porque é que estamos a falar deste tema e por que razão é que de facto o vídeo-árbitro teve aqui um peso significativo na arbitragem deste último Sporting Nacional e na vitória dos Leões por 2-0 sobre o Madeirense. Ainda antes de irmos então a todos estes temas, começamos este Raio-X Sporting pela vitória da equipa de futsal do Sporting, garantida esta tarde em Zadar, na Croácia, na Liga dos Campeões. O Sporting vence pela segunda vez na história esta competição. É o primeiro clube português a vencer por 2 vezes a mais importante prova de clubes de futsal a nível mundial. Hoje um triunfo então por 4-3, garantido sobre, como dizia aqui o Miguel, o campeão europeu, a equipa do Barcelona, uma final muito disputada, muito discutida. Os Leões foram a perder por 2-0 para o intervalo, mas conseguiram operar a reviravolta no marcador e garantir este triunfo, que tem também aqui um dado muito importante e que vamos lançar aqui para cima da mesa para os nossos convidados, que é o peso de ter, à semelhança, por exemplo, do que acontece no futebol. Ainda agora falávamos aqui de Jovem Cabral, que é um produto da formação do Sporting, tem uma marca muito forte da formação do Sporting. De resto, ao longo de toda esta participação dos Leões na competição, hoje em particular também nesta final, no jogo propriamente dito com o Barcelona. E digo isto porquê? Dizemos isto porquê? Porque, por exemplo, olhando para os marcadores, há claramente a assinatura da formação do Sporting. Falamos de Ziki, de Éric Mendonça e também de João Matos, 3 jogadores formados pelo Sporting Clube de Portugal e que hoje foram decisivos ao marcarem 3 dos 4 golos do Sporting. Acabou também por marcar Pani Varela, mas a formação tem aqui um peso muito importante. E eu vou lançar aqui este tema para cima da mesa, falando aqui também desde logo com o Miguel Braga. Estamos de resto já a ver imagens da festa que hoje se fez e que se continua a fazer em Zadar, na Croácia. É o grande destaque do dia, o grande destaque também talvez deste ano 2021 no desporto português. É um grande feito, Miguel, alcançado pela equipa de futsal do Sporting. Nuno Dias dizia também hoje na reação que talvez em Portugal ainda não se tivesse a consciência da dimensão do que o futsal do Sporting hoje acabou por atingir, conquistando esta prova pela segunda vez, e uma equipa claramente não era a favorita. Tinha aqui metade de 50-50, não é? 50% de jogadores que já tinham vencido, mas depois outra parte, jogadores, Miguel, muito jovens e que estão ainda a dar os primeiros passos no futsal mundial. Sim, e além disso temos que nos lembrar que o Sporting ganhou esta Liga dos Campeões de Futsal com um orçamento de menos de 1/3 do seu adversário. E além disso, tu falaste do golo made in formação Sporting, mas acho que é de realçar que não são apenas aqueles 3, 4 jogadores que referiste. Nós temos 9 jogadores formados no clube atualmente na equipa, repito, 9 jogadores formados no clube. Isto é de facto uma mudança de paradigma e da forma até de olharmos para o nosso futsal. É continuarmos a acreditar que é possível fazer estas conquistas com a prata da casa, é possível fazer esta conquista com miúdos que ainda há 2 anos, se calhar, não lhes passava pela cabeça que estariam eles próprios, passado esse tempo, a trazer a taça para Portugal em nome do Sporting. É, de facto, um feito incrível, de uma equipa incrível e já agora de um treinador incrível, porque também uma palavra para o Nuno Dias. Aquele momento que a Sporting TV acabou por mostrar do grito antes do jogo, acho que vai ser com certeza um dos momentos emblemáticos desta conquista, tal como foi o golo laboratório feito na meia-final. Enfim, são vários momentos e é de facto um feito extraordinário. Fazemos aqui este paralelismo com o futebol, porque de facto isto de alguma forma, Miguel, está tudo ligado. Há aqui semelhanças muito fortes e no fundo acontecem porque faz tudo parte do mesmo projeto para o futebol, para as modalidades, e que esse projeto passa muito pela aposta na formação. Aconteceu isso, por exemplo, no futebol, quando o Sporting foi fazendo ao longo dos últimos 3 anos um reajuste no seu plantel, reformulando por completo o plantel
e apostando essencialmente na prata da casa. Sempre se assumiu que esse era o projeto e sempre se assumiu também, no fundo, de alguma forma, essa jogada de risco no futebol, porque estabelecendo esses cortes e apostando em jogadores mais jovens, não deixa de ser um risco depois conseguir alcançar os resultados, mas o futebol está a conseguir nesta época. Acontece o mesmo no futsal, porque quando se anunciaram algumas alterações nesta secção, muito se falou e muito se disse sobre o risco destas decisões e se esta equipa de facto não poderia perder competitividade em Portugal, onde, recorde-se, terminou o campeonato, a fase regular, no primeiro lugar, e também no contexto europeu, onde poderia perder todas as hipóteses de, por exemplo, defender o título europeu alcançado em 2019. Estes resultados mostram que tudo o que se foi dizendo nessa altura não digo que não fizesse sentido, mas que se calhar fazia mais sentido o projeto defendido. Jogadas de risco, eu diria que é vivermos acima das nossas possibilidades e convencidos que podemos gastar aquilo que não temos. E sim, é uma jogada de risco para o clube, para o futuro do clube e para a sustentabilidade do mesmo. E aquilo que temos dito aqui ao longo de várias semanas, que esta aposta na formação e na sustentabilidade do futuro do clube não passa apenas pelo futebol, passa obviamente pelas outras modalidades e porque faz parte do nosso ADN, diria. Nós queremos formar homens, queremos formar mulheres, queremos formar atletas de alta competição para poderem trazer para Portugal e para o nosso museu estas conquistas. É de facto extraordinário. Fui hoje à tarde ler alguns comentários e uns blogs espanhóis, etc., de futsal, e era engraçado porque eles estavam muito convencidos que nos iam ganhar. Apesar do currículo da equipa de Nuno Dias, estavam com esse convencimento e por isso ver a atitude extraordinária dos jogadores, da equipa técnica, do staff, estão de facto todos parabéns. Falavas há pouco, 38º título europeu da história do Sporting Clube de Portugal, o nono ao longo dos últimos 3 anos, neste mandato do Presidente Frederico Varandas. Esta aposta também a nível internacional europeu do clube, quer no futebol, quer também nas modalidades, continua a dar os seus frutos, digamos assim, depois daquela temporada histórica com todos os títulos europeus que foram conquistados e os outros que seguiram ao longo dos últimos anos. E este ano não tem sido mau. Já tivemos títulos europeus também individuais, temos vários atletas classificados para os Jogos Olímpicos, conseguimos este título europeu de futsal. Enfim, diria que tanto internamente estamos na frente ou na batalha pela frente de vários campeonatos e de várias modalidades e por isso acho que é continuarmos a trabalharmos todos, cada um com o seu pluro e conscientes que estamos a trabalhar para um bem maior, que é a grandeza do Sporting Clube Portugal. Muito bem, passa entretanto também aqui a palavra ao nosso comentador João Olivença, que acompanha também de muito perto o futsal, aqui inclusive na Sporting TV, assistiu de certeza absoluta a esta final, João, da Liga dos Campeões, e para ti que acompanhas de perto a modalidade, eu pergunto-te, pegando aqui de facto nas palavras do Nuno Dias, se te parece que em Portugal já existe a consciência da dimensão do feito hoje alcançado pelo Sporting, pelo futsal do Sporting. Boa noite, André, e boa noite a todos os meus colegas, dos telespectadores da Sporting TV. Olha, André, eu vou ser sincero, parece-me que não, porque acho que as pessoas ainda não perceberam do enorme feito e o Nuno Dias falou nisso. É um enorme feito. O Miguel tocou agora na questão do orçamento, a tocar também na questão dos jogadores. Os enormes jogadores que têm esta equipa, tinha esta equipa do Inter Movistar, que tem esta equipa do Cará, tinha a equipa do Barcelona, jogadores incríveis, jogadores extraordinários, também ao nível dos nossos jogadores, mas com muito mais orçamento. Portanto, faz-me lembrar um bocadinho, o Sporting, esta vitória é muito saborosa, porque faz lembrar um bocadinho, não diria um barco a remos, mas um barco a motor contra um Titanic, e o Sporting conseguiu fazê-lo, conseguiu vencer todos, conseguiu ser superior a todos e conseguiu ser categoricamente campeão europeu. Eu acho que isto é um feito extraordinário por tudo, pelo nível económico, pelo investimento que existe, pela qualidade dos jogadores que existem, por tudo, por vivermos num país, por vivermos numa situação agora atual. O Sporting volta a ser campeão europeu com muitos jogadores da formação, jogadores de enorme qualidade da formação que já os acompanha há muito tempo, jogadores que foram super bem integrados, uma equipa técnica fantástica que ano após ano continua a dar-nos títulos e que o Sporting joga de forma categórica. Obviamente não podemos ganhar todas as competições, mas quando entramos para ganhar, praticamente o Sporting vence todas. A nível europeu, o Sporting não tinha títulos, começou a ter títulos e eu acho que sem dúvida alguma nós estamos aqui perante um feito incrível, muito maior do que as pessoas pensam, porque vencer
uma equipa destas do Barcelona e vencer o Inter Movistar, e vencer uma equipa de campeões internacionais, é um feito histórico, incrível, e fazê-lo por 2 vezes ainda aumenta muito mais. Portanto, eu acho que nós estamos aqui, acho que nós devemos elevar muito esta vitória, porque sem dúvida alguma é um título fantástico. E com miúdos da formação, aquele gol aquela jogada do Ziki é fantástica, deu uma alegria enorme, porque conheço o miúdo desde novo, e vê-lo a jogar uma final com uma confiança, como passou, com uma confiança incrível, só me leva a acreditar que o futuro do Sporting está super bem salvaguardado, e agora, se possível, tentar o 3º título europeu. Muito bem, fica então aqui também assinalado este feito alcançado hoje pelo futsal do Sporting, que continuamos a acompanhar, inclusive aqui neste Raio-X Sporting, havendo motivos de reportagem, regressaremos a este tema que marca esta segunda-feira e que vai continuar a marcar certamente os próximos dias, os campeões europeus que já agora avançar, que chegam amanhã a Lisboa, e todos esses momentos vão ser acompanhados aqui na Sporting TV. Para já, e enquanto não existem mais novidades sobre este tema, vamos ao futebol e olhar para o campo da arbitragem que marcou e de que maneira esta última vitória dos Leões sobre o Nacional da Madeira. Vamos ter como habitual a análise técnica de todos estes lances, e são muitos. Hoje temos, talvez seja o programa em que, desde o início que arrancámos, é que vamos contar com mais lances para a análise, o que de alguma forma também acaba por dizer, por mostrar um pouco de que forma é que a arbitragem de Manuel Oliveira teve impacto nesta partida. Mas ainda antes de irmos a todos esses lances, vamos aqui começar pela reação aqui do Miguel a esta vitória alcançada pelo Sporting. Vamos olhar para um tweet feito pelo responsável de comunicação do Sporting Clube de Portugal logo depois da vitória por 2-0 sobre o Nacional da Madeira. Foi um tweet de reação a este triunfo e, sobretudo, ao que aconteceu do ponto de vista da arbitragem. Já o tínhamos feito na semana passada, Miguel. Sporting 2, Normal 0, escreveste agora. Aqui, mais uma vez também, creio eu, com uma dose de ironia, e eu pergunto já o porquê deste tweet. O que é que tu queres dizer com este Sporting 2, Normal 0? André, nós temos que falar do jogo e de termos a consciência que, sem querer ofender ninguém, este foi possivelmente o pior jogo de arbitragem que vi este ano, quer do árbitro, quer do VAR. Não foram, de facto, felizes nas suas decisões. E uma das razões que eu acho que se encontra, uma das explicações para que tal tenha acontecido, tem a ver com a pressão que existe. E existe tanta pressão que deveriam ser nomeados pelas entidades do futebol, de facto, os melhores árbitros para esta fase final do campeonato. Porque a pressão existe desde que começou esta Liga NOS, e diria que se tem vindo a acentuar com maus resultados de outras equipas, e é a única, ou pelo menos é a explicação que arranjo para uns quadros que vamos mostrar já de seguida, que dão o que eu chamaria de anomalias do nosso campeonato, que os números, já falámos aqui várias vezes, os números passado estas 30 jornadas deveriam ser minimamente coerentes e de facto não o são. Só essa pressão explica que o Futebol Clube do Porto tenha mais penaltis do que o Sporting Clube Portugal, o Benfica e o Sporting de Braga juntos. Vamos começar então pelos penaltis, não é? Aqui, no caso particular, estamos a ver imagens da disciplina, dos cartões amarelos. Sim, isto é a segunda parte deste normal, sim, do nosso futebol, que a pressão sobre os árbitros é tanta que existe uma diferença de 25 cartões em 30 jornadas entre o Futebol Clube do Porto e o Sporting. E para não se pensar que só estou preocupado com a conjugação de forças entre os dois clubes, a mim parece-me que não é nada normal que em 18 equipas o Futebol Clube do Porto esteja na linha da frente para ganhar o prémio Fair Play em Portugal. Eu diria que isso sim não é de facto normal. Sobre o jogo, acho que se viu praticamente a unanimidade da imprensa desportiva a dizer aquilo que nós estamos aqui a dizer. Em 45 minutos, e só para falar nos primeiros 45 minutos,
não foram assinalados a favor do Sporting, e estes penaltis de facto e não outras coisas, 2 a 3 penaltis, consoante os especialistas, e 2 expulsões. Foram apitadas 19 faltas ao Nacional contra 4 nossas, e creio que dessas 19 faltas apenas uma deu cartão amarelo, e todos nos recordamos que na última jornada o Gonçalo Inácio foi expulso à sua segunda falta e à segunda falta do Sporting Clube Portugal. Mas eu, como digo, eu atribuo estes erros, ou parte desses erros, a esta pressão desmedida que existe. Achas que essa pressão acaba por ter influência no trabalho dos árbitros? Acho que a pressão acaba sempre por pressionar alguém, e só assim se compreende que os adeptos do Futebol Clube do Porto ainda se vão queixar das arbitragens quando são a equipa menos amarelada, são a equipa com mais penaltis a favor. Só falta aos árbitros marcarem uns golos. Estás a falar daquele cordão dos adeptos do Futebol Clube do Porto? Sim, a grande questão é essa. Não tem razão de ser, e até diria que será contraproducente relativamente a manifestações de desagrado, porque parece que as pessoas se manifestam por tudo e por nada, quer tenham ou não tenham razão, e não acredito muito que seja isso. É com certeza ali o caso, porque, como digo, esta pressão sobre os árbitros acho que obriga a arbitragem portuguesa a nomear os melhores árbitros para os próximos encontros. E rapidamente, vemos aqui então o tal quadro de que falavas, não é? De penaltis a favor, portanto o Futebol Clube do Porto com quase o dobro dos penaltis assinalados, do número de penaltis assinalados, por exemplo, a favor do Sporting. De resto, a ideia volto a dizer, e se juntarmos ainda o Braga e o Benfica a esta conta, os 3 clubes juntos não atingem os penaltis do Futebol Clube do Porto, e, como digo, acho que esta pressão que o Porto faz ao longo dos anos, e este ano tem sido, diria, escandalosa essa pressão, tem estes resultados, infelizmente. Muito bem, fica aqui também assinalada a questão do critério no que diz respeito às arbitragens em Portugal, e de que forma também as pressões que os clubes vão fazendo depois se refletem no capítulo da disciplina. Foi isso que podemos perceber também neste quadro. No que toca ao critério utilizado no caso concreto por Manuel Oliveira, vamos então olhar para os lances deste Sporting Nacional da Madeira. Temos então, como já dissemos, muitos lances. Vamos começar por Pedro, aos 7 minutos, que é um possível penalti a favor do Sporting, é um dos lances mais polémicos. Júlio César aqui parece atingir Paulinho e terá ficado um penalti por marcar a favor dos Leões. Sim, precisamente. Portanto, há um cruzamento de Nuno Santos, Paulinho antecipa-se, consegue jogar a bola, e Júlio César, na sequência, ao tentar aliviar a bola, acaba por atingir somente a perna de Paulinho. Portanto, um lance claro de pontapé de penalti que fica por assinalar. Compreendo que consiga escapar à percepção do árbitro, no entanto, o VAR tem claramente que alertar. É o tal papel do VAR, não é? Precisamente. Neste lance, é um lance típico em que é necessária a assistência do VAR. Portanto, aqui o primeiro erro grave, pontapé de penalti por assinalar. Luís Ferreira, como dizia aqui Manuel Fernandes, foi o vídeo-árbitro desta partida, e há muitos lances que poderiam ter tido, de facto, a ação do vídeo-árbitro, porque são lances de difícil análise para o árbitro de campo, e com o recurso às imagens televisivas, o vídeo-árbitro poderia ter tido um papel que acabou por não ter. É isso que também que vamos ver noutro lance que acabou por acontecer mais à frente, não neste primeiro. Olhamos para um golo anulado a Paulinho aos 35 minutos. Foi anulado por um fora de jogo. Até aqui neste capítulo, Pedro, tudo pacífico, não é? Sim, decisão correta. Portanto, na fase inicial do lance há um passe de Daniel Bragança para Pedro Gonçalves. É este momento, precisamente, ele está ligeiramente adiantado. Após a colocação das linhas, foi possível verificar que ele está adiantado em 97 centímetros. Portanto, nesse momento do lance, a decisão correta. O árbitro assistente deixou prosseguir o jogo bem, até a bola entrar na baliza. Após a bola entrar na baliza, acaba por levantar a bandeirola, assinalando o fora de jogo, e o VAR validou essa decisão. Ficou, no entanto, por haver outra intervenção. Outra intervenção, outro, é isso que vamos ver já de seguida, é um lance que acaba por ocorrer antes
creio que é antes deste golo que foi anulado. Sim. Que foi anulado a Paulinho, exatamente, portanto uma entrada de Pedrão sobre Nuno Santos. Convém aqui fazer a ressalva de que as imagens televisivas, as repetições que foram passadas na operadora que transmitiu este jogo não foram suficientemente claras. Há aqui esta aproximação que pode ser feita. Sim, Este lance era para vídeo-árbitro. Sim, claramente. O árbitro está a seguir o lance de ataque rápido, está focado na bola, no jogador que leva a bola. E acaba por acontecer aquele lance fora do campo de visão do árbitro. Portanto, este é outro lance típico de VAR, uma falta grosseira de Pedrão sobre Nuno Santos. Uma entrada de tackle em salto, com a sola à frente, atinge a zona da perna de Nuno Santos, portanto, lance claríssimo para expulsão. Vamos a mais um lance típico de VAR, porque é um lance de difícil análise, mais um para o árbitro de campo. Ao primeiro minuto do tempo de compensação desta primeira parte, uma agressão de Azuni sobre Daniel Bragança e que ocorreu, Pedro, dentro da área do Nacional da Madeira e que, portanto, deveria aqui também ter servido para assinalar um pontapé de penalti. Antes disso, a expulsão pela agressão a Daniel Bragança. Sim, portanto, aqui há um choque de Daniel Bragança com o jogador adversário, até aí tudo normal. Coisa que se dá aqui agora vê-se que a Azuni, no momento em que Daniel Bragança está no chão, se vai levantar, a Azuni cerra o punho e atinge Daniel Bragança na nuca. Estando o jogo a decorrer, o árbitro teria que interromper, assinalar pontapé de penalti contra o Nacional e expulsar o jogador Azuni por conduta violenta. E, portanto, ficou aqui um cartão vermelho por mostrar, mais um. Precisamente, e este lance, mais uma vez, seria essencial a intervenção do VAR, porque uma vez mais o árbitro vai estar focado na zona onde está a bola e como a jogada está a prosseguir. E, portanto, aqui o VAR teria a obrigação de intervir. Novamente. Luís Ferreira em foco mais uma vez neste lance ainda na primeira parte. Vamos para a segunda, logo no arranque. Um possível pontapé de penalti que poderia ter aqui sido assinalado de Luís Maximiano sobre Éber Bessa. Qual é que é o teu entendimento deste lance? Não há qualquer infração, portanto, o Éder Bessa adianta a bola, Max sai, consegue bloquear a bola. Obviamente, depois há contacto entre os jogadores, mas é um contacto natural, não faltoso, que deriva da movimentação de ambos. E, portanto, aqui a decisão correta do árbitro ao deixar prosseguir o jogo. Avançamos para mais um lance, ainda nesta segunda parte, aos 66 minutos. Pergunto se falamos aqui da expulsão, Pedro, do jogador Alassane, do Nacional da Madeira, se é bem mostrado este segundo cartão amarelo. Sim, portanto, o Alassane acaba por cortar um ataque prometedor, Jovane vai em velocidade, tem a bola controlada, vai passar por Alassane e este derruba simplesmente Jovane para cortar a jogada. Portanto, cortando um ataque prometedor, o árbitro interrompeu, advertiu o jogador bem, sendo o segundo amarelo, exibiu o correspondente cartão vermelho por acumulação de amarelos. Aos 80 minutos, mais uma vez, Azuni no raio de ação, um possível penalti a favor do Sporting, falta sobre Sebastián Coates, um lance que vamos analisar também já de seguida, Pedro. Deveria ter sido assinalado para o pontapé de penalti aqui? Sim, na minha opinião sim, portanto Coates salta e no momento em que salta é agarrado na zona do braço, do ombro, e nota-se claramente que o corpo de Coates cai para trás devido a esse agarrão. Portanto, aqui deveria ter sido assinalado pontapé de penalti a favor do Sporting. No caso, não seria um lance para intervenção de VAR, porque pode levar àquela discussão da intensidade, portanto é um lance subjetivo e aqui não haveria lugar à intervenção de VAR, mas na minha opinião fica um pontapé de penalti por assinalar. Vamos ao penalti assinalado a favor do Sporting sobre Jovane Cabral, aos 90 minutos. Falta de Rui Correia. Pergunta aqui ao Pedro se este penalti foi bem assinalado. Sim, decisão correta do árbitro. É um lance claro. Jovane ganha à frente e Rui Correia rasteira Jovane.
Portanto, aqui a única questão que se colocaria seria a da cor do cartão. No caso, dado ter sido assinalado pontapé de penalti, baixa-se um nível em termos da punição disciplinar dado no lance de estar em disputa a bola. Portanto, não sendo pontapé de penalti, seria cartão vermelho. Como há pontapé de penalti, baixa um nível em termos da sanção disciplinar. Portanto, decisão correta ao assinalar esse pontapé de penalti e advertir o jogador Rui Correia pela infração. Não é difícil de prever que a nota de Manuel Oliveira, foi ele o árbitro que chefiou esta equipa de arbitragem, Pedro, não vai ser propriamente positiva. Não, portanto, com 5 erros graves, nota 1. Nota 1 para Manuel Oliveira, fazendo aqui a ressalva de que é a nota mais baixa dada pelo Pedro desde o arranque deste programa, deste raio-x Sporting. Acho que confirmas isso, não é, Pedro? Foi a nota mais baixa que atribuíste esta época. Manuel Fernandes, isto de alguma forma quer também dizer, diz muito sobre a arbitragem que pudemos assistir em Alvalade no último jogo, na vitória do Sporting sobre o Nacional da Madeira. Há aqui um conjunto de erros sucessivos, mas talvez o maior culpado até, olhando aqui para a análise até do Pedro, não seja propriamente Manuel Oliveira, não é? O vídeo-árbitro deveria ter tido aqui um papel que acabou por não ter. Mas Manuel Oliveira também teve alguma culpa. Eu sei como é que estas coisas se fazem. Já agora fazer também aqui essa nota que ainda não fizemos, que houve 40 faltas assinaladas neste jogo, um dos jogos com mais faltas assinaladas. André, não é normal, e isto aqui é um recado para o Conselho de Arbitragem, que devia ter um pouco de mais cuidado com as nomeações. Não é normal uma equipa que vai em primeiro lugar e outra que vai em segundo. Isto não tem nada a ver, mas tem a ver porque eu conheço bem como é que as coisas funcionam. Não é normal 3 árbitros do Porto arbitrarem os últimos 5 jogos do Sporting. E por coincidência, o Sporting perdeu 2 pontos com um árbitro que fez uma má arbitragem. Não perdeu outro pontos porque soube defender depois de uma expulsão com 2 faltas, como o Miguel disse muito bem. E agora foi o Manuel de Oliveira que também esteve sempre à espera que quem permite que uma equipa faça nos primeiros 20 minutos as faltas que fez e algumas com uma gravidade. Normalmente há árbitros que só têm critério largo para algumas equipas, para outras não têm. Portanto, eu acho que foi uma péssima arbitragem. O Pedro já disse tudo aquilo que se passou no campo. Posso ter um bocadinho de dúvidas do Coates, que houve a mão, de facto houve o contacto, mas pronto, esse foi o menos não foi tão nítido como os outros, mas os outros foram escandalosos. Aquele primeiro aos 7 minutos de jogo do Paulinho, se o VAR não vê, não assinala, é porque não quer. E não é por acaso que o Vítor Ferreira já houve muitos casos destes em relação ao Sporting, com este mesmo VAR. Portanto, para uns assinalam logo, para outros não assinalam. Felizmente que o Sporting está ainda na frente, ainda não conseguiram tirar o Sporting de lá em 30 jornadas, e eu acho que os jogadores também sentem esta injustiça e ainda lhes dão mais força, mais ânimo para lutar contra estas contrariedades que aparecem. Rapidamente, Miguel, também te pergunto, falávamos aqui das tais 40 faltas assinaladas, 30 ao Nacional, 10 ao Sporting. O técnico do Nacional, no fim, também falou sobre isso e ele, de alguma forma, questionava, não é? Esta disparidade, esta diferença. Como é que viste as palavras de Manuel Machado? Parece-te que, olhando para o que aconteceu em campo, este número acaba por se aceitar, mesmo que seja um número elevado, tendo em conta, de facto, enfim, este nível, falava aqui Manuel, de agressividade que a equipa implementou desde o início, desde o primeiro minuto? Eu não percebi muito bem, confesso, as declarações do treinador Manuel Machado, porque como disse, foi mais ou menos unânime. O Pedro
tem carreira na arbitragem, também foi bastante duro, foi a pior nota que deu e não acredito que o Manuel Machado se possa queixar da arbitragem. A agressividade, para quem viu a primeira parte especialmente, que foi quando as equipas estavam com números muito diferentes relativamente às faltas, havia uma equipa muito agressiva dentro de campo. Agora, o árbitro poderia ter tido outra mão para controlar essa agressividade, agora podemos estar aqui a divagar, mas de facto acho que não foram felizes também as declarações do Manuel Machado. Rapidamente também te pergunto, João Olivença, falamos aqui do papel do VAR, não é? Quão importante é no futebol de hoje em dia e quão importante poderia ter sido para este jogo, tendo em conta aqui todos os lances que já analisamos e que o Pedro já analisou? Sim, sem querer chover no molhado, apenas dizer que a tecnologia é boa e nós muitas vezes esquecemos isso. Eu não quero levantar a idoneidade do VAR, eu apenas acho que o VAR foi muito incompetente na análise que fez. Isto é inadmissível com várias repetições não ser capaz de analisar bem os lances. Portanto, é duríssimo a nota que foi dada pelo Pedro ao árbitro, tive a oportunidade de falar com os árbitros e árbitros também que me explicaram algumas das situações. Não há razão absolutamente nenhuma para o VAR não ter chamado o árbitro e ter sinalizado estas situações. Portanto, mais do que o árbitro em si, na minha ótica, também não esteve bem, o VAR foi completamente incompetente neste jogo e eu escolho muito bem as palavras daquilo que estou a dizer, porque falhou em erros que são escandalosos. Muito bem, finalizamos a análise à arbitragem deste Sporting Nacional, prosseguimos com o resto da atualidade. Atualidade que está também a ser marcada nesta segunda-feira pela negativa, por um ataque hoje ocorrido junto ao estádio José Alvalade, em Alvalade, por um conjunto de elementos de uma claque afeta ao Benfica, a claque Diabos Vermelhos, a elementos da torcida verde. O Sporting reagiu em comunicado, eu passo a citar esse comunicado. O Sporting Clube de Portugal repudia veementemente os atos de violência gratuita contra a torcida verde, encadeados por um grupo de adeptos do clube rival. Situações desta natureza não dignificam o desporto nacional nem são representativas do futebol em particular. O Sporting continuará sempre a defender que a cultura de medo, conflito e violência devem ser banidas do futebol português. O desporto é e deve ser cada vez mais um espaço saudável e não de agressão, criminalidade, ameaça e ódio. É importante que as entidades competentes e que o mundo do desporto se unam para que estes acontecimentos não se repitam. Estes não são os valores que queremos para o desporto nacional, estes não são os valores que representam o ADN do Sporting. À torcida verde, todo o nosso apoio, onde vai um, vão todos, foi o comunicado do Sporting Clube de Portugal emitido ao longo desta tarde. Miguel, na semana passada tivemos outro episódio de violência, sobre o qual também vamos falar mais à frente. Hoje tivemos este e o Sporting continua nesta luta. Não surpreende que o Sporting, que o clube tenha condenado logo rapidamente este ataque e que vinque aqui de novo a sua posição relativamente a este fenómeno. Sim, eu acho que nos surpreende a todo é a violência deste ataque e como é que se faz isto durante o dia e de forma totalmente gratuita. Mas as nossas autoridades já estão em cima do acontecimento, como se costuma dizer, e esperemos que sejam céleres a identificar os responsáveis e a levá-los à justiça. Muito bem, avançamos e regressamos ao Sporting Nacional da Madeira, a este triunfo. Já falámos da arbitragem, vamos agora falar do jogo propriamente dito e se calhar ainda antes do jogo, do que aconteceu antes, que foi mais uma enorme demonstração de carinho por parte dos sportinguistas. Muitos adeptos na academia, na saída do autocarro, também em Alvalade, ainda antes do jogo, depois do jogo. Estas imagens vão-se sucedendo e imagino que vão continuando a aumentar. Assim a equipa continua também a justificar e a ter esta atitude que tem mostrado. Eu pergunto se de facto os jogadores do Sporting estão cada vez mais receptivos a receberem este carinho por parte dos adeptos do Sporting. Acho que os jogadores do Sporting, verdade seja dita, sempre tiveram dispostos a receber carinho dos adeptos. O apoio foi e sempre será bem-vindo, nunca foi tema e também não me parece que o seja. Foi, de facto, tem sido um grande apoio de norte a sul do país. Eu já no outro dia tinha referido aqui a magnífica recepção e a resposta dos jogadores ao que se passou em Braga e neste jogo contra o Nacional passou-se exatamente a mesma coisa, mas agora em nossa casa, e a moldura humana que estava lá fora era, de facto, já impressionante. Agora, não me interpretem mal, peço que obviamente
o apoio é altamente importante e tem sido importante e acredito que o vai ser, que o vai continuar a ser nos próximos jogos, mas apelamos, por outro lado, porque temos estado a falar com as autoridades sobre estas manifestações e apelamos a alguma contenção, apelamos ao civismo dos nossos adeptos e também que estejam atentos a elementos estranhos que possam andar no meio dos nossos adeptos disfarçados, porque alguns dos relatos também que ouvimos da última concentração, pelo menos permitem-nos dizer isso. Mas, como disse, acho que o apoio foi muito bonito de se ver. Não tenho uma dúvida que todos os jogadores, todo o staff, toda a equipa técnica, toda a estrutura, todos os funcionários do Sporting ficam orgulhosos ao ver que o sportinguismo saiu sem vergonha à rua e isso é de facto muito importante. Vamos continuar também a acompanhar estas imagens que se vão seguindo e que se vão seguir certamente ao longo dos últimos dias, Miguel. Depois deste apoio que aconteceu num primeiro momento, antes da partida, a equipa justificou mais uma vez, mais uma vitória, mais um triunfo, o 30º jogo da época sem perder, continua a aumentar este recorde, que já é um recorde da história do clube, e está muito perto a uma vitória de garantir um objetivo que foi assumido desde o arranque da temporada, que era passava pelo acesso direto à Liga dos Campeões, cada vez mais perto. Jogo a jogo continua a ser a mentalidade, neste caso o próximo jogo, porque é isso que está aqui em cima da mesa para atingir esse objetivo. Sim, nós encararmos o próximo jogo como sempre o mais importante tem-nos permitido conquistar os pontos e não perder o foco. E acho que é de facto, estamos a chegar à fase de todas as decisões e temos também de facto a consciência que se conseguirmos a vitória em Vila do Conde, alcançaremos o objetivo delineado no início da época, que era a entrada direta na Liga dos Campeões. E acho que temos de estar todos concentrados, temos de estar todos humildes e continuar a trabalhar como se tem feito até agora para atingir os nossos objetivos. Manuel, peço-lhe aqui uma análise rápida. Este jogo foi um jogo difícil para o Sporting, difícil no sentido em que os golos demoraram a aparecer, mas a verdade é que com um domínio quase avassalador desde o primeiro minuto. A entrada de Giovane mudou aqui o rumo dos acontecimentos? Mudou totalmente, isso mudou. Agora, eu acho que o Sporting teve sempre o jogo controlado. É evidente que houve ali esta oportunidade do Nacional que o Luís Maximiano abafou bem a bola. Agora, aquilo que eu penso é que o Giovane entrou meia hora antes do fim, antes do jogo acabar, e mexeu um bocado com o jogo. Pelo menos deu mais vivacidade, deu mais ritmo ao jogo. E depois é um jogador que é potente, é um jogador que ele neste momento está num grande momento. Porquê? Porque ele já, depois da lesão, começou a trabalhar, já está há um mês e tal a trabalhar sem interrupção e, portanto, o Giovane é um jogador que precisa mesmo de estar bem fisicamente. E esta assistência? Esta assistência é de classe. É de classe. E o penalti também é de classe, a forma como ele ia para a baliza e é derrubado e depois quer marcar o penalti, assume que quer marcar o penalti. Portanto, o Giovane eu acho que é um excelente jogador, mas eu penso que o Sporting... Paulinho, mais uma vez vamos falar do Paulinho. O Paulinho fez, para mim, como ponta de lança, que fui ponta de lança, fez um jogo bom para a equipa, mas houve ali 2 ou 3 lances em que nota-se uma falta de confiança. Principalmente aquele em que o Pedro Gonçalves faz aquela jogada brilhante, que dá um passo a rasgar, e ele faz, mas é porque o avançado, que é o Paulinho, também faz um movimento que se devia de fazer, como ponta de lança deve fazer. E depois o guarda-redes estava colocado no lado direito do poste e ele tem o poste de esquerda todo aberto e estou contra o guarda-redes. Portanto, tem aquele cabeceamento também que é na primeira parte. Que é uma boa defesa, uma grande defesa do guarda-redes. Ele teve muito participação no jogo ofensivo da equipa. E isso é uma das virtudes dele. E é um bom sinal para a equipa, mesmo que ainda não esteja a marcar. E até para o sistema do Rubén Amorim, é um jogador destes que joga bem de costas para a baliza e ele fala muito bem. Portanto, eu acho que Paulinho tem ele este ano, de facto, só marcou um golo.
Já anularam-lhe 2, mas eu penso que Paulinho, se não for é uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Para a próxima época irá fazer uma época extraordinária, não tenho dúvidas nenhumas, porque ele é um ponta de lança a sério. Paulinho adaptar-se a este Sporting e também ser cada vez mais influente, mesmo que não esteja a marcar os golos que eventualmente se pensaria. A verdade é que já se estreou a marcar com a camisola do Sporting. Vamos a outro tema, Miguel, que marcou a semana e que tem marcado a atualidade do Sporting, que passa pelas alterações que foram anunciadas para o estádio José Alvalade. Foram anunciadas pelo Sporting, pelo administrador da SAD, André Bernardo. Inclusive uma delas creio que já avançou, já se iniciou o processo de substituição das cadeiras deste estádio. Vai ser feito em 2 fases, uma primeira agora, a segunda posteriormente, e será concluída em 2022. Este era um desejo, de facto, há muito tempo assumido pelos adeptos do Sporting, mas era uma obra que ao longo dos anos se foi adiante, se foi eternizando, não é? E que por uma ou outra razão acabava por não acontecer. Eu pergunto porque é que a atual administração do Sporting identificou esta alteração, não é? Como crítica e como prioritária, e que condições é que se reuniram, no fundo, para que isto avançasse de uma vez por todas? Esta administração sempre assumiu que um dos seus pilares era a melhoria da experiência do sócio e o adepto quando se deslocam ao estádio de Alvalade. E as cadeiras são um elemento essencial dessa experiência. Não querendo ser muito mauzinho com as cadeiras, diria que desde a inauguração que os sportinguistas queriam a mudança daquela cor para a sua cor natural. Não me lembro de ter uma conversa nestes 8 anos com um sportinguista que me defendesse piamente aquela escolha e que não optasse, se tivesse a possibilidade, por cadeiras verdes. E por isso eu diria que saúde até esta direção por estar, no fundo, a cumprir um desejo que é de todos os sportinguistas. Mas se dentro de campo também falamos no jogo a jogo, eu diria que fora dele falamos de projeto a projeto. E agora o projeto são as cadeiras, única e exclusivamente as cadeiras. Estamos há 18 anos para fazer, demos início a essa mudança que, como tu disseste bem, será faseada numa primeira fase ainda este ano, depois a outra apenas em 2022, mas do que vai ser apresentado brevemente, que o André Bernardo também falou disso na entrevista, será outro projeto com certeza, mas que não será o projeto do Fosso. Também posso adiantar isso, não vou adiantar muito mais nem qual é que será o próximo. E, no fundo, aqui o objetivo é tornar o estádio José Alvalade mais Sporting, torná-lo mais verde, não é? E para que haja essa identificação que talvez, como dizias desde o início, não tenha existido, não é? Essa conexão com... Acho que é um desejo antigo de muitos sportinguistas que foram àquele estádio e finalmente vamos poder ver o estádio todo de verde e branco, que eu acredito seja o desejo de todos nós. É uma obra, então, que vai avançar, uma das promessas da atual administração do Sporting Clube de Portugal, e que, por fim, agora se cumpre a substituição das cadeiras de Alvalade. Mais à frente vamos ter mais temas para estarem em cima da mesa. Fábio Veríssimo foi o árbitro escolhido pelo Conselho de Arbitragem para dirigir o encontro desta quarta-feira entre o Rio Ave e o Sporting. Tiago Martins vai estar no vídeo-árbitro. Numa altura decisiva da época e do campeonato, Pedro Azevedo analisa a escolha do Conselho de Arbitragem para a partida da 31ª jornada da Liga Portuguesa. No desporto e no futebol português, e voltamos ao episódio que marcou o futebol português na semana passada, ocorrido no final do Moreirense Futebol Clube do Porto, a agressão a um jornalista da TVI nos instantes que se seguiram então esse compromisso para contar para o campeonato português, e que terminou com um empate entre as duas equipas. Logo na altura, o Sporting Clube de Portugal emitiu um comunicado em que condenou esse episódio, o Miguel, que é mais um episódio a acrescentar a muitos outros desta época até e de outras no futebol português. O Futebol Clube do Porto também acabou por reagir
dizendo, nomeadamente através do seu presidente, que o repórter de imagem que estava a filmar indevidamente naquela zona e que, de qualquer das formas, as imagens que foram tornadas públicas não confirmavam qualquer agressão da pessoa em questão, do empresário em questão, ao jornalista da TVI. O que eu te pergunto é, e pegando aqui no comunicado que foi emitido pelo Sporting, quão grave é de facto este episódio, por se tratar aqui de um episódio de violência, mas uma agressão a um jornalista que está a exercer no fundo a sua profissão, e como é que o Sporting também olha para esta posição que foi a posição oficial que foi assumida pelo Futebol Clube do Porto? Eu diria que não olha com normalidade, apesar destes episódios serem normais para certos agentes do futebol. Foi um episódio lamentável, foi um episódio de violência ao vivo e a cores, foi um episódio, como tu disseste, sobre a liberdade de imprensa e sobre os jornalistas, e foi um episódio de violência da entourage de um presidente de um clube grande. Na sequência de assistirmos a isto tudo ao vivo e com várias repetições, ainda há um testemunho da ocultação do fenómeno por parte das mesmas entidades que o deviam condenar. Não fazendo um exercício muito exaustivo, mas se nos lembrarmos o que é que se passou numa determinada conferência de imprensa e na perseguição e nos insultos a um jornalista do 00 porque fez o seu trabalho e se limitou a contar quantas vezes se levantava um banco e outro, se nós virmos o que disse o presidente do Futebol Clube do Porto sobre a expulsão do Sérgio Conceição, ou mesmo querendo equiparar um mero recurso aos tribunais ao caso Palhinha, eu se calhar andei distraído, mas eu não vi que o Hugo Miguel tinha-se arrependido de dar o cartão vermelho ao Sérgio Conceição, mas com certeza que foi distração minha. Eu acho que o episódio em Moreira de Cónegos envergonha, de facto, o futebol português e o país. Acho que foi tão grave quanto isso. Avançamos para o boicote às redes sociais, um movimento ao qual se juntou o Sporting neste fim de semana. É um movimento que está aqui a aglutinar o apoio de diversos clubes a nível mundial. Aglutinou também aqui este apoio do Sporting, Clube de Futebol, que eu creio que foi o único clube em Portugal a aderir a este movimento e que passa, no fundo, aqui tem como objetivo alertar para as muitas manifestações de ódio a que vamos assistindo nas redes sociais contra agentes, contra elementos, contra os jogadores, contra os treinadores. É algo também muito comum no futebol português. A verdade é que não gerou grande adesão por parte dos clubes portugueses. O Sporting, como dizia, creio que foi o único a juntar-se a esta causa. Porquê é que o clube aderiu a este movimento, que passou, só também para explicar lá para casa, no fundo por um blackout, digamos assim, nas redes sociais ao longo deste fim de semana, termina hoje, nesta segunda-feira, sem que o clube tenha feito qualquer publicação nas suas contas de redes sociais. Porquê é que o Sporting aderiu a este movimento, Miguel? O que nos motivou, eu diria que é o mesmo de sempre. Nós somos anti-violência e anti qualquer violência. As redes, como se sabe, permitem de uma forma fácil, diria que cobarde até, que se criem perfis falsos que tenham como único objetivo insultar, denegrir, enfim, estar a pôr em causa tudo e mais alguma coisa, e acho que nos lembrarmos, se percebermos que somos líderes do campeonato desde a 6ª jornada, mas mesmo assim tivemos um jogador nosso que foi obrigado a fechar os comentários a pessoas estranhas nos seus perfis nas redes sociais, percebemos a dimensão absurda que este fenómeno já causam e percebemos que muitas vezes são pessoas que se escondem atrás do anonimato e, de facto, eu diria que nós temos que proteger os nossos atletas. Temos atletas, muitas vezes também bastante jovens e acho que ou os protegemos ou arriscamos a que esta missão de tentar ganhar se torne cada vez mais difícil. Eu sobre os outros clubes não posso responder, posso apenas dizer que vi com bons olhos também que a Federação Portuguesa de Futebol se tenha juntado a este movimento. E acho que todos deveríamos ter a consciência deste bullying online que é feito muitas vezes sobre os agentes esportivos e que o Sporting, sendo um clube que é contra a violência, é obviamente também contra a violência online.
Entretanto, o estado de emergência não foi renovado em Portugal pelo Presidente da República, o que significou que o Presidente do Sporting Clube de Portugal, Frederico Varandas, tenha encerrado um período de cerca de 6 meses ao serviço do Exército Português, enquanto médico, na linha da frente no combate à Covid-19. Foi muito tempo, no fundo, em que ele acabou por se ver obrigado, entre aspas, a dividir as funções de Presidente com as funções de médico, oficial do Exército. Ele próprio, o Presidente do Sporting, assinalou esta despedida, digamos assim, este marco nas redes sociais. Eu pergunto se, de facto, este foi um período, aí vemos a publicação do Presidente do Sporting Clube de Portugal, se este foi um período de grande exigência para Frederico Varandas, ao longo de todos estes meses, e numa temporada que é também tão desafiante para o Sporting e para o futebol português, marcada pela pandemia da Covid-19. Eu diria que foi prova da resiliência e da resistência do nosso Presidente. É que, de facto, enfim, é preciso ter uma preparação física e mental muito elevada para aguentar, eu diria, a pressão da linha da frente do combate à Covid-19 e a pressão inerente também à posição de ser Presidente do Sporting. Todos queremos, obviamente, passar, ou que esta pandemia passe o mais rapidamente possível. Esperamos todos que já tenhamos feito mais de metade do caminho e acho que só nos pode encher de orgulho sabermos que o nosso Presidente durante mais de 6 meses esteve nessa linha da frente a combater a pandemia. Para terminar, nas modalidades, já falámos de futsal, que hoje domina claramente e é rei e senhor da atualidade, com o destaque naturalmente merecido, mas há mais modalidades, como sempre, a merecerem também destaque. Por exemplo, o hóquei patins e o basquetebol do Sporting, que garantiram a qualificação para as meias finais de play-off do Campeonato Nacional, depois de terem eliminado, no caso da equipa de hóquei patins, o Valongo, e no caso da equipa de basquetebol do Sporting, o Vitória de Guimarães. O hóquei patins vai agora defrontar o Hóquei Clube de Barcelos nas meias finais e o basquetebol vai defrontar o Benfica. Expectativa para o que aí vem, no fundo, para estas meias finais dos dois campeonatos? Expectativa, sendo equipas do Sporting, diria que é sempre elevada, mas também não queremos criar pressão extra a ninguém. Acho que o que podemos exigir é o empenho, a dedicação e o esforço que todos têm empregue nestes últimos jogos e pedir-lhes para fazerem este extra e se superarem a si próprios para encararem estes últimos jogos de final da época com a mesma força e com a mesma vontade que o têm feito até agora. Muito bem, vamos avançar para o raio-x jogo, para regressar ao Sporting Nacional e um jogador em particular que acabou por ser protagonista. João, e já há pouco o Manuel Fernandes acabou por falar sobre ele, falamos do melhor em campo deste Sporting 2, Nacional 0, e o que tu vais agora rapidamente também aqui explicar é porque é que ele foi importante e de que forma é que mudou a dinâmica do ataque do Sporting desde o minuto em que entrou, sensivelmente, creio que aos 66 minutos da segunda parte. Sim, a entrada de Giovane por Palhinha vai criar, recordo-me certamente nos adeptos do Sporting, vai criar aqui alguma insegurança. Mas a entrada dele veio melhorar em muito o jogo do Sporting, principalmente o corredor direito. Esta é uma das jogadas, uma combinação com o Porro, em que muito rapidamente o Sporting, em 2, 3 toques, coloca a bola na frente e cria aqui uma situação de finalização para Nuno Santos. O Sporting novamente, Paulinho a arrastar 2 jogadores, Nuno Santos não consegue finalizar e é Giovane que vai lá novamente. Esta dinâmica criada pelo Sporting, colocando Giovane na frente com Paulinho e Nuno Santos, nós vemos ali aqueles 2 jogadores, que é o Pote e o Daniel Bragança, que faziam o corredor central, os 2 médios centros, que depois libertaram Giovane na frente e permitiram a capacidade de ter Nuno Santos e Paulinho a criar. Este trabalho de Nuno Santos foi fundamental o trabalho de Paulinho foi fundamental para que Nuno Santos pudesse finalizar, mas destaque a velocidade e a acutilância do ataque e a combinação muito bem feita com o Porro, que vê-se que do ponto de vista daquilo que é a estratégia da equipa e o comportamento entre os jogadores está muito bem afinado. O jogador que entra e consegue facilmente criar uma jogada onde mal entra, significa que o jogador está muito bem treinado. A segunda situação que nós temos é também com o Porro, é uma situação de uma combinação também com o Giovane, mas a bola parte também ainda do lado esquerdo. Nós vemos aqui os 2 jogadores, Pote e Daniel Bragança, como os jogadores que seguram o meio campo. Nuno Mendes parte, Paulinho deixa passar e novamente combinação entre Giovane e Porro e uma extraordinária oportunidade
para fazer aqui o golo. Mais uma vez, muito bem o Sporting. A bola desta vez no corredor esquerdo, 3 jogadores bem definidos na frente e desta vez Jovane a aguentar, a rodopiar e a perceber que Porro ia entrar nas suas costas e o Sporting a ter aqui mais uma excelente oportunidade. Este tipo de comportamento e esta capacidade que o Sporting tem de colocar 3 jogadores extremos no corredor central contra os 3 centrais da equipa do Nacional fez com que Porro tivesse capacidade de poder entrar várias vezes a partir da entrada de Jovane. Depois vemos também Nuno Mendes com muito mais liberdade, porque estes 3 jogadores fixavam os centrais da equipa do Nacional e libertavam com muito maior facilidade depois os jogadores como o Pedro Gonçalves, como o Paulinho, como o Nuno Santos e o próprio Jovane. A terceira imagem que nós temos já é com Plata dentro de campo. Plata que entrou muito bem, fez muito bem o corredor direito e também, curiosamente, conseguiu combinar de uma maneira muito simples com Jovane, e este é um dos exemplos que eu vou mostrar já a seguir, um dos exemplos muito simples. Nós vemos agora aqui Daniel Bragança com a bola no meio campo, vemos o Sporting com Pote, Paulinho e Jovane na frente, do lado direito Plata com o círculo, como nós vemos, e vemos aqui a combinação. Jovane, Plata, procura o espaço Jovane, e imediatamente o Sporting cria mais uma situação de finalização, que desta vez acabou por não dar em golo. E aqui, muito rapidamente, o que é que eu quis mostrar? Quis mostrar que Jovane, em 3 situações, excetuando depois a situação do penalti, excetuando depois a situação do golo, são logo 5 situações em que o Sporting poderia ter finalizado. Pela atração do jogador, pela capacidade de combinação no corredor direito, pela capacidade de procurar um espaço vazio nas costas da equipa contrária e pela capacidade de pôr e procurar jogadores para fazerem o jogo, principalmente para fazerem a finalização. Vemos aqui, esta imagem, vejam a parada. Pote assume uma posição ao lado de Paulinho e Jovane, mas a bola segue para Plata, que muito bem combina e faz ali este compasso de espera numa situação 2-2, extremamente bem desbloqueada, e é apenas este último passo não entrar. Portanto, o Sporting, isto representou muito o Sporting teve cerca de 47 situações na área contrária que poderiam ter dado gol, 19 remates. Estas 3 foi um exemplo daquilo que Jovane veio dar ao jogo e melhorar o jogo do Sporting na segunda parte, seja com Porro, que mal entrou, fez 2 nas combinações que poderiam ter dado em golo, seja depois com Plata, que quando jogou também muito bem desempenhou a função ali do lateral, médio ala, quando habitualmente joga. E isto libertou e fez com que o Sporting fixasse os 3 centrais da equipa do Nacional e libertasse precisamente depois a equipa, os laterais, os Mendes, depois o Paulinho, depois o Pote, depois as entradas também, e libertou espaço para o Daniel Bragança no meio campo, ter mais espaço para jogar. O Daniel Bragança foi muito castigado na primeira parte, tinha pouco espaço. Com esta alteração e a retirada de Pote da zona central, muitas das vezes ia aparecer em zonas de finalização ou mais próximo do ataque, libertava o Daniel Bragança e obrigava a equipa do Nacional a recuar mais, e isso fez com que o Sporting tivesse estas 3 oportunidades e mais houve que o Sporting podia ter ganho. Portanto, este jogo, na segunda parte, após a entrada do Jovane, foi sem dúvida fundamental a sua entrada, foi sem dúvida muito melhor, e o Sporting conseguiu 2 pontos, graças muito à equipa, ao espírito coletivo, ao Jovane, mas atenção, e aquilo que eu queria realçar é que Jovane não joga sozinho. Foi necessário uma grande dinâmica e uma grande capacidade de adaptação coletiva à entrada do Jovane para permitir que o Sporting criasse situações de finalização e vencesse o jogo. Entrada de Jovane Cabral aos 61 minutos acabou por ser determinante, obrigado João, neste Sporting Nacional da Madeira. Entretanto, depois deste triunfo, os Leões já olham para o próximo jogo, faltam apenas 4 jornadas para o final do campeonato. A próxima joga-se em Vila do Conde, frente ao Rio Ave, e vai ser dirigida por Fábio Veríssimo, o juiz da Associação de Futebol de Leiria, que foi nomeado para este encontro da 31ª jornada da Liga Portuguesa. É a 4ª vez que Fábio Veríssimo apita um jogo dos Leões esta época, esteve nos triunfos forasteiros com o Passos de Ferreira e o Boa Vista, e na vitória caseira frente ao Braga. Todos estes jogos terminaram com 2-0 favorável ao Sporting Clube de Portugal. No jogo de Vila do Conde, Tiago Martins vai estar encarregue do vídeo-árbitro. E numa altura tão decisiva como esta, importa de facto olhar para estas escolhas que vão sendo feitas pelo Conselho de Arbitragem. Ainda há pouco falámos sobre a arbitragem do último encontro dos Leões, que não foi propriamente positiva, Pedro, e por isso pergunto agora, olhando aqui para estas 2 escolhas, nomeadamente,
os dois árbitros com maior responsabilidade e com maior mediatismo nesta equipa de arbitragem, Fábio Veríssimo e também Tiago Martins. O que é que te parece esta escolha? No caso de Tiago Martins, lembrar, por exemplo, que ele esteve em alguns dos jogos mais polémicos do Sporting desta temporada. Foi, por exemplo, o vídeo-árbitro do Clássico em Alvalade com o Futebol Clube do Porto. Sim, portanto, eu acredito que o Fábio Veríssimo foi uma boa escolha. Na minha opinião, é dos melhores árbitros portugueses nesta nova geração. Esta época acaba por, curiosamente, ficar ligado ao episódio do quinto amarelo ao João Palhinha, mas ainda assim creio que reúne todas as condições para ter um bom desempenho no jogo. Em relação ao VAR, no fundo já ocorreu aquele episódio que mencionaste. Basicamente, dizer que desempenhe o seu papel com intervenções, com as intervenções que se justificarem. E dizer também que não exagere e que não tenha intervenções indevidas, como já vimos acontecer esta época. Muito bem, Pedro, obrigado pela tua análise e pelo teu comentário a esta escolha da equipa de arbitragem que vai ser então dirigida por Fábio Veríssimo. Pergunto, Manuel, o que é que se pode então esperar deste... Olha, deixando aqui de lado a parte da arbitragem, o que é que se pode esperar deste jogo em Vila do Conde, frente a um Rio Ave que está numa posição difícil da tabela e que, portanto, vai fazer tudo para ganhar, não é? O Sporting tem que estar, Ruben Amorim sabe muito bem que vai ter que estar preparado para principalmente aqueles jogadores que foram do nosso clube, que vão demonstrar, como demonstraram cá em Alvalade, que já... Eu tenho visto os jogos do Rio Ave e eles normalmente não jogam com a garra que jogam contra o Sporting. E isso, temos de estar preparados para isso. Agora, o Rio Ave é uma equipa que também está numa situação complicada, ainda não tem a sua situação definida em termos de descida, possivelmente também irão entrar com alguma ansiedade, e o Sporting, jogando da forma como joga, e os jogos em Vila do Conde, umas vezes é quase sempre difícil para o Sporting querer fazer bons resultados lá, mas a maioria das vezes também, quando as coisas começam a sair bem, o Sporting simplifica e acaba por fazer uma boa exibição e um bom resultado. Mas pronto, eu acho que sim, acho que o Sporting... Eu penso que este jogo é dos jogos mais fundamentais, até porque a seguir temos um clássico e, portanto, se o Sporting conseguir, e os jogadores sabem disso, e o Ruben Amorim também sabe, já fala com os jogadores sobre isso, não tenho dúvidas nenhumas, se o Sporting conseguir uma vitória, naturalmente que tem 90%, não vou para mais, mas aí mais de 90% de possibilidades de acabar o campeonato em primeiro lugar, isso não tenho dúvidas nenhuma. Mas continuamos a pensar jogo a jogo. Jogo a jogo. É o próximo, se ganharmos o próximo, ficamos com 90%. Logo se verá os que vêm a seguir. Obrigado, Manuel, obrigado, Pedro, obrigado, Miguel, pela vossa presença neste Raio-X Sporting. Agradeço também ao João Olivença, mais uma vez, ter estado connosco à segunda-feira aqui na Sporting TV. É desta forma que encerramos este Raio-X. Regressamos na próxima semana. Boa noite.